Fala pessoal, beleza? Vou aqui corrigir alguns exercícios de juros composto e juros simples também para a gente ficar afiadinho, tá? Então olha, pega a questão 12 aí para mim. A questão 12 é uma questão interessante que eu quero até fazer uma análise com ela. Falar que foi feita uma aplicação de R$480 com juros de 1% ao mês e depois de um ano eu vou resgatar. Então aqui eu quero que você fique atento ao seguinte, por mês estava rendendo 1% e era juros composto, tá? Foi durante um ano, então eu tenho que pensar que um ano são 12 meses. Aqui então eu quero que você não pense em algo direto, que é pensar que no ano então rendeu aqui 12%, já que era 1% ao mês. Não é assim, tá? O rendimento não foi desse jeito, em termos de porcentagem. Porque como está rendendo 1% de 1% de 1% e sempre vai acrescentando, o rendimento vai dar um pouquinho acima de 12%. Então o que você vai fazer no seu cálculo aí? Você vai considerar assim, olha, vamos pensar naquele fatorzinho. Pega o seu dinheiro aplicado inicial, que é 480, e vão o fator de aumento. Como por mês vai aumentar aqui 1%, o aumento vai ser sempre 1, mais 1% em decimal. 1% em decimal é 0,01. Então isso aqui vai ficar 1,01. Então por mês você vai multiplicando por esse fatorzinho aqui. Então no seu primeiro mês é 1,01. No seu segundo mês, vezes 1,01. Terceiro mês, vezes 1,01. Isso tudo aqui, como você tem 12 meses, você tem essa quantidade aqui elevada a 12. Porque quando você multiplica ela por ela, a base é igual, você soma os expoentes, já que são 12 fatorzinhos, já que são 12 meses multiplicando, isso é elevado a 12. É o que exatamente a fórmula te daria aqui, tá? Só que aí a gente faz na calculadora aqui, para ficar mais fácil, é como você vai multiplicando 1,01 vezes 1,01 e tudo mais, pra você não ter que fazer vários processos. Porque senão você teria que fazer na calculadora 1,01 elevado a 12, pegar o número que deu lá, depois multiplicar por 480. Às vezes é bom, às vezes não é bom. Então é melhor você fazer aqui, ó, 480 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, já foram 5. 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses. Então, ó, deu 540,87 centavos. 540,87 centavos. Então, esse foi o dinheiro que você vai resgatar lá no final. Se eu te perguntar assim, qual foi os juros que você ganhou? Os juros vai ser então a diferença aqui dos dois. A diferença é de R$ 60,87. Beleza, esse foi os juros. Aí se perguntasse então, qual foi a taxa de juros acumulada? A taxa de juros acumulada seria ver o quanto que isso aqui representa, o quanto que 60,87 representa de 480. Para a gente ver a taxa de juros acumulada. Então isso é, vamos ver aqui. Peraí, não é 60,87 dividido por 480. 0,1268. Que em porcentagem fica 12, vamos arredondar 68 para 7. 12,7%. Então é só para você ficar atento que se está rendendo a juros compostos de 1% ao mês, em 12 meses não vão ser 12% que vai render. Vai render 12,7%, porque é sempre um acúmulozinho ali. Então é sempre um pouquinho a mais, tá? Aí vem a letra B e pergunta, e se estivesse rendendo aqui 2% ao mês? O 2% ao mês vai te dar a sensação de querer dobrar. Vamos ver se a gente pode dobrar ou não. Em vez de eu só querer dobrar o valor do resultado, né, falar que é o dobro disso aqui, eu tenho que tomar um cuidado de novo, porque não é algo simples. Ele é aplicado em cima das montantes, e as montantes vão estar aumentando ali, e não necessariamente o dobro e tudo mais por mês. Então o que a gente faz? Para comprovar, em vez de chegar e dobrar de cara, vamos desmentir essa ideia de dobrar. Então calcula normal. Pega o 480, multiplica pelo fator de aumento, que vai ser 1,02 no caso, que agora é 2, e eleva isso a 12. Aqui bem provavelmente não é só dobrar, por quê? Porque esse fator aqui você não dobrou ou coisa do tipo. Vai dar diferente, aposto, vai dar diferente. E a gente vai comprovar agora. Então aqui vai dar, olha, 480 vezes 1,02, aí vem segundo mês, terceiro mês, quarto mês,
quinto mês, sexto mês, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Deu aqui 608,75 centavos. Então olha o rendimento. Antes deu 540. Vamos ver os juros então. É pegar a diferença de 608 para 480. Então a diferença vai ser 28, 128, 500, 608, 128,75. 128,75 de juros não é o dobro do que a gente havia achado. É mais que o dobro. Então o dobro seria 120 e os quebradinhos. 121 os quebradinhos. Aqui é 128, então é mais que o dobro. Então se você dobra a taxa de juros, você não dobra os juros acumulados lá, os juros total. Você aumenta mais ainda. Por quê? Juros composto. É em cima da montante. Cada mês você está recebendo um pouquinho mais e o juros está sendo aplicado ali. Então fica aí o exercício 12 com essa dica, tá? Porque ele pode te dar a sensação de que é simplesmente dobrar, e não é. As coisas não são tão simples assim. Vamos para mais um exercício. Já na questão 17, fala que eu fiz um rendimento, apliquei um capital de 20% ao mês, a uma taxa de juros de 20% ao mês de juros composto, durante 3 meses e me rendeu aqui na montante 864. Então a montante é de 864. Ele pergunta qual foi o capital que eu investi. Então é um tipo de exercício assim, é que eu já te falo o final, já te conto o final da história, eu quero saber qual foi o início, qual foi o capital investido. Então eu posso pensar em usar de novo aquela fórmula. A fórmula fala o seguinte: o dinheiro que eu investi, ou o meu capital que eu estou investindo aqui, multiplicado aqui pelos fatores de aumento, já que o juros vai fazer sempre aumentar, tá? Então 20% aqui, olha, o fator de aumento de 20% é 1,2. Por quê? 20% é 1, sempre 1 no fator de aumento, mais o 20% em decimal. 20% em decimal é 0,2. Então o fator aqui é 1,2. Então, o primeiro mês foi esse, segundo mês aqui, e o terceiro mês, ao ter essa aplicação toda, isso vai me render lá na frente já o dinheiro acumulado aqui de 860 graus. 864 reais. Não, foi. Então o que acontece? Eu tenho que fazer essa continha aqui. Vou pegar isso tudo e jogar para lá. Aqui, ó, de novo, para recomendar na calculadora. Em vez de você fazer esse vezes esse vezes esse e tirar o resultado, faz assim, olha, pega o 864, passa ele para lá, dividir, passa o 1,2 para lá dividindo, então vai ficar 1,2 aqui, 1,2 aqui e 1,2 aqui. Na calculadora você pode pegar o 864 e dividir por 1,2, depois divide por 1,2, depois divide por 1,2. Em vez de fazer essa multiplicação e te dar um número só, depois pegar o 864 e dividir por esse resultado, você pode fazer essa operação. Pega esse e divide por esse, vai dar um resultado. Aí do resultado você pega e divide por isso, vai dar outro resultado. Aí outro resultado você pega e divide por isso. É exatamente a mesma coisa. Então, olha, pega 864, divide por 1,2, deu 720. Aí você vai dividir de novo por 1,2, dá 600. Aí você divide de novo por 1,2, vai dar 500. Então, o capital investido aqui foi de 500 reais, deu até um número redondo. Essas coisas são sempre boas na calculadora, tá? E você está em casa, você pode ir treinando com elas. Agora, esse aqui seria um bom resultado, seria uma boa questão de se fazer na mão, tá? Então, se fosse numa prova ou no vestibular, coisa assim, bem provável que a gente daria mais ou menos esses números bonitos aqui, porque para não mexer com umas contas cabulosas. Então, olha, pronto, 500, foi, acabou, fechou. Então, dá para sacar que esse padrão de se pensar no dinheiro antes e o dinheiro depois acumulado é o melhor de se pensar usando os fatores, sempre vai ser o melhor. Vamos ver mais um exercício aqui. Vamos lá, o exercício 8 fala que você está aplicando ali juros simples, tá? Então, olha, o indivíduo lá, ele tem 5 mil de capital. Ele vai fazer 2 investimentos em 2 bancos. No primeiro banco, ele faz um certo capital, tira um pouquinho desses 5 mil, investe aqui a 2% ao mês de juros simples, então é em cima do capital que ele investiu, e ele obteve aqui um juros no total, ao longo de um ano, de 360 reais. O restante do capital investido, da diferença do que ele investiu aqui, a outra parte ele investiu a juros simples também de 20% ao ano. E ele faz algumas considerações para a gente ver quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Então, olha, para começar, vamos ver qual é o capital que ele investiu em cada um. Nesse primeiro aqui, olha, se ele está rendendo 2% a juros simples, e ele obteve 360 reais, tem que sacar que nos juros simples eu posso realmente ver o acumulado. Em um ano eu tenho 12 meses, né?
E no juros simples é como se eu tivesse aqui a multiplicação de cada um para ver a porcentagem aplicada no total. Então, a porcentagem aplicada foi 12 vezes 2. Então, aqui, 24% no banco A aqui, que rendeu no seu ano. Ok? Quando é juros simples, se é um juros fixos ali de 2%, por exemplo, ao mês, um ano vai ser a multiplicação deles. Lembrando que quando é juros composto, não. Mas quando é juros simples, sim, eu posso fazer essa multiplicação direta. Porque é sempre aplicado no valor que nunca vai ser mudado, que é em cima do capital. Então, 24% ao ano. 24% em cima daquele capital vai me produzir aqui R$360 de juros. Então, é só pensar assim, olha, 24% ou 0,24% do valor do capital, isso vai me dar o meu juros aqui, que é de R$360. Então, a porcentagem em cima aqui do meu vai dar, porque esse aqui é o valor de juros, tá? Então, o seu X aqui, por que eu não usei fator de aumento? Porque o fator de aumento a gente usa quando eu vou para a sua montante, quando o resultado é montante. Como é que é simplesmente os juros? O juros é uma parte daquele capital mesmo, é uma parte percentual. Então, vai ser 360 aqui dividido por 24. É 0,24, né? Que eu posso falar que é 24 aqui, vou colocar em termos de fração, para tentar ver o que a gente consegue melhorar. Então, a gente simplifica aqui, pode simplificar por 6, começa por 6, aqui vai dar 6, aqui vai dar 4. Simplifica aqui por 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2, e aqui vai dar então 300 dividido por 2, que dá 150. Com alguns zerinhos que a gente esqueceu ali, 1.500. Então, o dinheiro aplicado no A foi de R$1.500. 1.500 ali, com 2% ao mês, ou seja, rendendo lá para mim R$30 ao mês, durante 12 meses, 30 vezes 36. Então, ok. Então, o dinheiro que eu investi aqui foi de 1.500, o capital investido aqui, e a outra diferença veio para cá. Então, R$3.500 foi o que eu investi no banco B. Que a soma dá 5.000. E se rendeu 20% a juros simples no ano, então é 20% disso aqui. 20% disso aqui é 2 vezes 35, 70, com um zerinho ali, deu R$700 de juros. Então, no final, porque tem algumas considerações a se fazer, quanto que ele ganhou, quanto que vai ser a sua montante? Bom, eu tinha 5.000, que eu tinha distribuído ali de duas formas, mais o meu juros de cada um. Um rendeu 700, o outro rendeu 360. Então, rendeu aqui 1.060, né? 1.060. Então, aqui, por exemplo, R$6.060 de montante. Aí vamos para as considerações, para ver o que ele considera lá como verdadeiro, falso e tal. Que aqui são as principais argumentações que a gente tem. Olha, no banco B, ele aplicou R$3.000. Falso, né? No banco B, a gente viu que ele aplicou R$3.500. Marcelo obteve um montante de R$6.060 referente às duas aplicações. Isso é verdade. A aplicação no banco B rendeu R$700 de juros. Verdade também. Ele aplicou no banco A 20% do seu capital. 20% do seu capital. Seu capital era de 5.000. 20% de 5.000 seria R$1.000. Então não, ele investiu 1.500. Então essa alternativa é falsa. Então olha, os exercícios vão ficar brincando assim, e vão brincar mais ainda com o tempo às vezes. Qual que era o seu dinheiro que você investiu? Aí você teve lá no final o resultado. Ou, tenho investido esse dinheiro aqui, rendendo essa taxa de juros, qual que vai ser o meu dinheiro lá na frente? Então todos esses de matemática financeira vai ficar pendulando para essas coisas. É muito gostosinho, eu acho muito legal. Só que os de juros compostos vão querer pegar ali para cima da calculadora, porque vão dar uns números chatos. Mas tá vendo que em nenhum exercício a gente usou regra de 3? Por favor, não use regra de 3. Aqui na matemática financeira a regra de 3 vai te quebrar as pernas bonito. Eu sei que porcentagem você gosta de usar a regra de 3, mas abandona a regra de 3 em porcentagem. Deixa a regra de 3 para resolver exercícios de regra de 3, deixa a regra de 3 para talvez resolver exercícios de proporção e deixa para química lá. Eles gostam muito de regra de 3. Para nós aqui, vamos concentrar no antes, o fator e o depois, tá bom? Então, fechamos a questão de matemática financeira. A comercial é o que a gente já estava vendo ali do aumento dos descontos e aumentos. Aquela coisa ali de venda, compra, e agora aplicado com juros ali, é um grande emblomado ali de exercícios que vão estar falando ou de investimentos, ou de pagamentos, ou de empréstimos, e tudo mexendo com uma porcentagem de juros, que os juros vai funcionar como algo bom para o investidor, e os juros vai funcionar como algo ruim para o devedor, né?
Então sempre vai ficar brincando com isso. Mas fora isso, vai ser tranquilão pra gente resolver. Então valeu, boa segundinha pra nós. Vamos lá, o exercício 8 fala que você está aplicando ali juros simples, tá? Então, olha, o indivíduo lá, ele tem 5 mil de capital. Ele vai fazer 2 investimentos em 2 bancos. No primeiro banco, ele faz um certo capital, tira um pouquinho desses 5 mil, investe aqui a 2% ao mês de juros simples, então é em cima do capital que ele investiu, e ele obteve aqui um juros no total, ao longo de um ano, de R$360. O restante do capital investido, da diferença do que ele investiu aqui, a outra parte ele investiu a juros simples também de 20% ao ano. E ele faz algumas considerações para a gente ver quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Então, olha, para começar, vamos ver qual é o capital que ele investiu em cada um. Nesse primeiro aqui, olha, se ele está rendendo 2% a juros simples, e ele obteve R$360, tem que sacar que nos juros simples eu posso realmente ver o acumulado. Em um ano eu tenho 12 meses, né? E nos juros simples é como se eu tivesse aqui a multiplicação de cada um para ver a porcentagem aplicada no total. Então, a porcentagem aplicada foi 12 vezes 2. Então, aqui, 24% no banco A aqui, que rendeu no seu ano. Ok? Quando é juros simples, se é um juros fixos ali de 2%, por exemplo, ao mês, um ano vai ser a multiplicação deles. Lembrando que quando é juros composto, não. Mas quando é juros simples, sim, eu posso fazer essa multiplicação direta. Porque é sempre aplicado no valor que nunca vai ser mudado, que é em cima do capital. Então, 24% ao ano. 24% em cima daquele capital vai me produzir aqui R$360 de juros. Então, é só pensar assim, olha, 24% ou 0,24% do valor do capital, isso vai me dar o meu juros aqui, que é de R$360. Então, a porcentagem em cima aqui do meu vai dar, porque esse aqui é o valor de juros, tá? Então, o seu X aqui, por que eu não usei fator de aumento? Porque o fator de aumento a gente usa quando eu vou para a sua montante, quando o resultado é montante. Como é que é simplesmente o juros? O juros é uma parte daquele capital mesmo, é uma parte percentual. Então, vai ser 360 aqui dividido por 24. É 0,24, né? Que eu posso falar que é 24 aqui, vou colocar em termos de fração, para tentar ver o que a gente consegue melhorar. Então, a gente simplifica aqui, pode simplificar por 6, começa por 6, aqui vai dar 6, aqui vai dar 4. Simplifica aqui por 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2, e aqui vai dar então 300 dividido por 2, que dá 150. Com alguns zerinhos que a gente esqueceu ali, 1.500. Então, o dinheiro aplicado no A foi de R$1.500. 1.500 ali, com 2% ao mês, ou seja, rendendo lá para mim R$30 ao mês, durante 12 meses, 30 vezes 36. Então, ok. Então, o dinheiro que eu investi aqui foi de 1.500, o capital investido aqui, e a outra diferença veio para cá. Então, R$3.500 foi o que eu investi no banco B, que a soma dá 5.000. E se rendeu 20% a juros simples no ano, então é 20% disso aqui. 20% disso aqui é 2 vezes 35, 70, com um zerinho ali, deu R$700 de juros. Então, no final, porque tem algumas considerações a se fazer, quanto que ele ganhou, quanto que vai ser a sua montante? Bom, eu tinha 5.000, que eu tinha distribuído ali de duas formas, mais o meu juros de cada um. Um rendeu 700, o outro rendeu 360. Então, rendeu aqui 1.060, né? 1.060. Então, aqui, por exemplo, R$6.060 de montante. Aí vamos para as considerações, para ver o que ele considera lá como verdadeiro, falso e tal. Que aqui são as principais argumentações que a gente tem. Olha, no banco B ele aplicou R$3.000. Falso, né? No banco B a gente viu que ele aplicou R$3.500. Marcelo obteve um montante de R$6.060 referente às duas aplicações. Isso é verdade. A aplicação no banco B rendeu R$700 de juros. Verdade também. Ele aplicou no banco A 20% do seu capital. 20% do seu capital. Seu capital era de 5.000. 20% de 5.000 seria R$1.000. Então não, ele investiu 1.500. Então essa alternativa é falsa. Então olha, os exercícios vão ficar brincando assim, e vão brincar mais ainda com o tempo às vezes. Qual que era o seu dinheiro que você investiu? Aí você teve lá no final o resultado. Ou, tenho investido esse dinheiro aqui, rendendo essa taxa de juros, qual que vai ser o meu dinheiro lá na frente? Então todos os exercícios de matemática financeira vai ficar pendulando para essas coisas. É muito gostosinho, eu acho muito legal. Só que os de juros compostos vão querer pegar ali para
por acima da calculadora, porque vão dar uns números chatos. Mas tá vendo que em nenhum exercício a gente usou regra de 3? Por favor, não use regra de 3. Aqui na matemática financeira a regra de 3 vai te quebrar as pernas bonito. Eu sei que porcentagem você gosta de usar a regra de 3, mas abandona a regra de 3 em porcentagem. Deixa a regra de 3 para resolver exercícios de regra de 3, deixa a regra de 3 para talvez resolver exercícios de proporção e deixa para química lá. Eles gostam muito de regra de 3. Para nós aqui, vamos concentrar no antes, o fator e o depois, tá bom? Então, fechamos a questão de matemática financeira. A comercial é o que a gente já estava vendo ali do aumento dos descontos e aumentos. Aquela coisa ali de venda, compra, e agora aplicado com juros ali, é um grande emblomado ali de exercícios que vão estar falando ou de investimentos, ou de pagamentos, ou de empréstimos, e tudo mexendo com uma porcentagem de juros, que os juros vai funcionar como algo bom para o investidor, e os juros vai funcionar como algo ruim para o devedor, né? Então sempre vai ficar brincando com isso, mas fora isso vai ser tranquilão para a gente resolver. Então valeu, boa segundinha para nós.